Então vamos lá para a correção da primeira semana do PET 1 de História do segundo ano do ensino médio. Primeira questão, observe o mapa abaixo que representa rotas do tráfico de escravizados para o Brasil. E aqui nós temos um mapa dividindo ali os sudaneses e os bantus e de onde eles vinham e para onde eles iam aqui no Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas da África na América Latina. Milhões de africanos foram arrancados de seu continente, o que acarretou a desorganização dessas sociedades, de suas tradições e de seus laços familiares. A partir da análise do mapa, podemos observar que chegaram ao Brasil pessoas de diversas regiões da África, dentre as quais se destacam os grupos provenientes do norte da África, em sua grande maioria, tendo destaque para as grandes habilidades com o trabalho manual. Nós podemos ver ali através do mapa que apenas a África subsaariana, a chamada África Negra, que foi escravizada. A parte norte da África não foi. Alternativa B, os grupos bantus provenientes da região de Cabo Verde e São Jorge da Mina. Aí, através do mapa, a gente pode ver que, na verdade, Cabo Verde e São João da Mina são sudaneses. Alternativa C, grupos sudaneses e moçambicanos que constituíram-se como importante base para a cultura afro-brasileira. Podemos descartar também porque no mapa não fala nada sobre os moçambicanos. Alternativa D, grupos de sudaneses e bantus que no Brasil se concentraram principalmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife. E alternativa E, grupos de sudaneses e bantus que foram enviados ao Nordeste brasileiro, tendo como principal campo de atuação a produção açucareira. Nós descartamos a alternativa D, pois os grupos que vieram para o Brasil se concentraram em outras áreas também, então ficamos com a resposta à alternativa E, onde grupos de sudaneses e bantus foram enviados ao Nordeste, tendo como principal campo de atuação a produção açucareira, ali no ciclo do açúcar. Segunda questão, essa é uma questão da Universidade Federal do Ceará. Por aproximadamente 3 séculos, as relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre este sistema escravista, é correto afirmar que, alternativa A, impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. Alternativa B, favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. Alternativa C, possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. A cristianização aconteceu, mas ela não fez desaparecer as culturas africanas. Religiões atuais, como o candomblé e a Umbanda, tentam manter essas raízes africanas vivas. Alternativa D, foi combatida por inúmeras revoltas escravas, como a dos malês e a do contestado. Realmente a dos malês está tudo certo, mas a do contestado não foi com relação aos escravos, até os escravos já estavam livres quando aconteceu. E a alternativa E, foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua extinção em 1822. Sendo que, na verdade, o sistema escravista vai acabar apenas em 1889. Então a resposta correta é a B, favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. A riqueza de muitos países hoje só aconteceu por conta da exploração do trabalho. Na verdade, qualquer riqueza só acontece graças à exploração do trabalho. Terceira e última questão, essa é uma questão da Unicamp. O escravizado no Brasil é geralmente representado como dócil, dominado pela força e submisso ao senhor. Porém, muitos historiadores mostram da resistência dos escravizados aos senhores, o medo que os senhores sentiam diante dos quilombos, insurreições, revoltas, atentados e fugas. Alternativa A. Então descreva o que eram os quilombos. E a resposta, os quilombos eram pequenas vilas formadas por escravos fugidos, sendo o lugar de resistência para onde os escravos iam quando tentavam fugir do trabalho forçado. E a B, por que a metrópole portuguesa e os senhores combateram os quilombos, as revoltas, os atentados e as fugas de escravos do período colonial brasileiro? E a resposta, os escravos eram os pés e as mãos da colônia. Sem o trabalho escravo, a colônia deixava de existir. Portanto, impedir as revoltas e fugas era a forma de manter o sistema de exploração funcionando. E é isso aí, caso tenha ficado alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários que a gente responde. Certinho? Valeu!